Olá, seguidores da revista Encontro. Hoje estamos aqui com o Dr. Cláudio Flauzino e a Flávia Canuto para falar um pouquinho sobre atendimento domiciliar em saúde. Mas antes eu vou pedir para o Dr. Cláudio e para a Flávia se apresentarem. Flávia, fala um pouquinho sobre quem é você. Olá, pessoal. Eu sou a Flávia, sou enfermeira, sou mineira, trabalho com atenção domiciliar há 16 anos. Trabalhei em operadora de saúde em Belo Horizonte por 10 anos e sou, com muito orgulho, gerente comercial da Home Doctor. Dr. Cláudio. Olá a todos, eu sou Cláudio Flauzino, sou médico, especialista em terapia intensiva e pediatria e atuo na atenção domiciliar desde 2006 aqui na Home Doctor, e desde 2016 eu sou o diretor executivo do grupo Home Doctor e é um prazer falar com vocês hoje. Dr. Cláudio, quando foi criada e o que faz a Home Doctor? Legal. Bom, a Home Doctor é uma empresa de atenção domiciliar que foi fundada em 1994. Então, esse ano nós estamos comemorando 26 anos de atuação da empresa no serviço de atenção domiciliar. É interessante comentar que 1994 foi um ano marcante, e foi quando surgiram as primeiras empresas de home care, né, ou de atenção domiciliar. A Home Doctor é uma delas e é a única desse ano de 94 que ainda atua no mercado. Portanto, não apenas a pioneira, mas a empresa mais longeva, né, que está aí em atuação e a cada ano crescendo e atendendo mais pacientes em casa. O que é um atendimento domiciliar à saúde? Essa é uma pergunta ótima, que a gente sempre gosta muito de explicar, porque, embora já acredito que com 20 e tantos anos, aí, no nosso caso, 26 anos de atuação, ou seja, já tem um pouco de histórico no mercado, mas ainda assim, bastante gente não conhece ou conhece apenas superficialmente, e sempre que a gente tem a oportunidade de explicar um pouquinho melhor, a gente gosta de falar sobre isso, né? Então, a atenção domiciliar, hoje, ela se encaixa dentro dos serviços de saúde, ou seja, ela faz parte da cadeia de cuidados do paciente e está direcionado a todos aqueles serviços que a gente, algumas vezes, chama também extra-hospitalar, ou seja, todos os serviços que podem ser feitos fora de uma instituição hospitalar com qualidade e segurança. Vou dar alguns exemplos que eu acho que fica até mais ilustrativo, né? Para que o público possa compreender perfeitamente, né? Então, nós temos, dentro dos programas de atenção domiciliar, existem duas classificações. Tem um primeiro grupo de atendimento, que é chamado de internação domiciliar, e compõe serviços com um grau maior de complexidade, portanto, com uma estrutura também maior. Quando a gente compara, a gente imagina aquele paciente que, se não estivesse em internação domiciliar, ele estaria dentro de uma unidade, provavelmente de uma semi-intensiva ou até de uma unidade de cuidados intensivos. Por quê? É um paciente que precisa de monitoramento, precisa de um profissional ao lado dele até 24 horas por dia, precisa de visitas frequentes do médico, do enfermeiro, do fisioterapeuta, ou seja, ele tem uma condição clínica que exige, portanto, um cuidado mais próximo, com um time maior, uma presença mais frequente na casa. Frequentemente, esses pacientes utilizam equipamentos médicos, como respiradores, concentradores de oxigênio, oxímetros, bombas de infusão. Se assemelha ao que a gente vê numa internação hospitalar, até por isso que vem o nome internação domiciliar. Então, nós temos muitos pacientes com doenças neurológicas, respiratórias, cardiovasculares, e temos também um contingente de pacientes pediátricos,
foram prematuros ou que têm uma doença neurológica, uma doença genética, ou então um pós-operatório, enfim, alguma situação mais complexa, e a criança pode ser cuidada no seu domicílio, assim como o adulto ou o paciente idoso pode ser cuidado no seu domicílio. O segundo grupo de serviços de atenção domiciliar é um grupo chamado de atendimento domiciliar. E nesses serviços a gente faz atendimentos para pacientes com um pouco menos de complexidade clínica e, portanto, com uma estrutura não precisa ser tão robusta e tão pesada como no caso da internação domiciliar. Então, dando exemplos para que fique mais claro. Por exemplo, a gente tem aqueles pacientes que estão em tratamento com antibiótico dentro do hospital. Eles já começaram a receber 1, 2, 5 dias e aí tem mais 7, 14, 28 dias de antibiótico. Ele não precisa ficar no hospital, ele vai para casa e o antibiótico é administrado intravenoso ou intramuscular na sua residência. Outro exemplo muito frequente é o cuidado com lesões de pele, então curativos, ou então pós-operatório, úlceras por pressão, úlceras diabéticas. Então, esses cuidados não precisam ser feitos dentro do hospital. O paciente tem mais segurança, conforto, atendimento humanizado quando ele está dentro do seu domicílio. E outros exemplos nessa mesma linha. Nutrição parenteral é um assunto importante. O paciente não precisa ficar, porque a gente sabe que principalmente crianças, ou pacientes com patologias intestinais que vão precisar ficar longo tempo tomando nutrição parenteral, podem ficar no seu domicílio, é um ambiente muito mais saudável, menos risco de infecção hospitalar, por exemplo. Então, a gente tem uma lista grande de situações clínicas e até para finalizar, eu coloco mais uma situação clínica específica que, principalmente nos últimos 2 anos, tem tido um crescimento muito significativo. Eu acho que é a cara, vamos dizer assim, do atendimento domiciliar, que é o cuidado paliativo, ou cuidado daquele paciente já sem possibilidades terapêuticas curativas, ou já no decurso final da sua patologia, final de vida. Então, ou seja, a gente consegue fazer o atendimento desse paciente com uma qualidade maior do que no hospital, com um conforto maior do que no hospital, com a proximidade dos seus familiares, ou seja, eu acho que o ambiente da residência, do lar, ele é muito propício para que a gente consiga fazer um atendimento de cuidados paliativos com qualidade. Então, esse grande conjunto, né, de exemplos aí que eu trouxe para vocês compõe hoje o serviço de saúde extra-hospitalar, mais conhecidos, portanto, como atenção domiciliar. Cláudio, quantos pacientes vocês atendem atualmente? Hoje, Alessandro, a gente atende, em média, 2.500 pacientes todos os dias. A Home Doctor está presente em 8 estados do Brasil, mais o Distrito Federal, e a gente leva atendimento para pacientes em um pouco mais de 250 municípios diferentes do Brasil, representando essa média de 2.500 pacientes dia. Flávia, vocês estão presentes, o Dr. Cláudio falou aí, em 8 estados mais o Distrito Federal. E estão chegando agora aqui a Belo Horizonte. O que significa para a Home Doctor estar chegando aqui na capital mineira? É uma alegria enorme para a gente inaugurar agora a nossa unidade de negócio em Belo Horizonte. Como o Dr. Cláudio disse, nós já estamos presentes em mais de 9 estados e 250 municípios no Brasil. Então, a Home Doctor é hoje a empresa de maior capilaridade, a empresa de maior abrangência nacional nesse segmento. E chegar em BH, que era uma das principais capitais que nós já mapeávamos para que tivéssemos a nossa atuação, nós já temos uma unidade de negócios no estado de Minas Gerais, em Uberlândia, mas era fundamental que nós estivéssemos presentes agora na capital, por ser uma região muito desenvolvida e por Belo Horizonte ser uma importante referência para todos nós no modelo de gestão de cuidado em saúde. Nós queremos levar um pouquinho do que a gente sabe fazer de melhor, então apresentar os diferenciais da Home Doctor,
para essa população, para esses pacientes. Somos uma empresa com mais de 25 anos de história, somos uma empresa com nível de certificação internacional e com foco, com uma preocupação muito grande em prestar um cuidado diferenciado, em levar qualidade e segurança para o atendimento desse paciente no domicílio. E o que nós queremos agora, efetivamente, é cuidar do mineiro de uma forma que ele realmente merece ser cuidado. Então, nós queremos estar presentes e proporcionar um cuidado diferente, um cuidado com todos os diferenciais de uma empresa com a estrutura que a Home Doctor tem. Então, é muito importante, nós estamos muito felizes com a inauguração dessa nova unidade em BH. E Flávia, segundo dados da FIP, mais de 200 mil pacientes são atendidos atualmente por home care no Brasil. E o número de colaboradores próprios ou terceirizados passa os 100 mil. Qual a importância desses números, na sua opinião, diante da insuficiente infraestrutura de saúde do Brasil, que a gente sabe que é precária em muitos lugares, né? Sim, Alessandro. Nós temos uma insuficiência da rede hospitalar para atender a população no Brasil todo, de modo mais concentrado em alguns estados, e nós estamos presentes nesses estados. Imagine que esse número de pacientes que você mencionou, que estão hoje em atendimento domiciliar, eles representam a necessidade de quase 21 mil leitos hospitalares. Isso significa, hipoteticamente, que se a atenção domiciliar não existisse, seriam necessários mais 21 mil leitos hospitalares para absorver a demanda que nós temos hoje desses pacientes que são cuidados em casa. Esse número de leitos, assim, 21 mil leitos hospitalares, representa exatamente o número de leitos do setor público e privado do estado de Pernambuco inteiro. Então, nós conseguimos apoiar o segmento de saúde e hoje a gente pode, com clareza, entender que a atenção domiciliar é uma solução em saúde, porque nós conseguimos proporcionar esse cuidado apoiando a deshospitalização desses pacientes com estabilidade clínica e nós conseguimos promover um cuidado adequado em todos os níveis de complexidade do paciente, mantendo esse paciente em casa com segurança, sem a necessidade de que eles sejam removidos ou que estejam numa estrutura hospitalar. Eu queria conversar com vocês um pouco, mudar um pouquinho de assunto ainda dentro do atendimento domiciliar, mas falar um pouco sobre a pandemia do novo coronavírus, que é o assunto do momento, né? Como que dentro dessa pandemia o atendimento domiciliar ele pode ajudar a aumentar a capacidade nacional de leitos, que foi um grande problema aí, principalmente no começo da pandemia e que ainda preocupa muito. Sim, esse é um tema super importante. Praticamente o ano de 2020 já está marcado pelo assunto coronavírus e para nós, como prestadores de serviço de saúde, acima de tudo, é um tema de extrema relevância. Eu acho que isso aconteceu com todo mundo, né? Quando a pandemia iniciou, houve muita surpresa, havia e há ainda bastante desconhecimento e aquele momento de primeira reação foi um pouco susto, foi um pouco inesperado. Isso eu acho que é verdade para todos os setores e para nós aconteceu dessa forma. Mas acho que, olhando retrospectivamente, até eu acho que a Home Doctor teve um posicionamento que foi claro desde o início e foi importante, na minha opinião, porque desde o início nós nos colocamos como parte da solução, ou seja, nós vamos nos preparar e vamos atender pacientes positivos, vamos atender pacientes com Covid, a gente não pode se isentar. Por que eu estou dizendo isso? Vimos alguns outros serviços, em respeito à decisão de cada um, que alguns serviços que optaram por não atender pacientes, não absorver, não aceitarem a entrada de pacientes com diagnóstico positivo para Covid-19. E nós fizemos justamente o contrário, a gente entendeu que naquele momento era importante a participação do setor de atenção domiciliar para a liberação de leitos hospitalares, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, porque a gente também acredita
que consegue fazer um atendimento de qualidade, mesmo para o paciente agudo, para o paciente que tem um risco maior de descompensação, que foi o que marcou o primeiro momento, ali os primeiros meses de pandemia. Então, na prática, o que isso significou? Nós atendemos muitos pacientes, tiramos muitos pacientes que já estavam com alguma estabilidade do hospital, e mais do que isso, evitamos, portanto, que alguns pacientes tivessem que ir ao hospital, ou seja, ele de início já começou a ser tratado em casa. Então, nós fizemos, são 3 principais pontos em que a Omidoctor atuou durante a pandemia. Então, como eu falei, em primeiro lugar, nós atuamos evitando que os pacientes fossem para o hospital, ou seja, tanto paciente com Covid ou paciente sem Covid, porque a gente sabia e naquele momento ninguém queria ir ao hospital. O hospital foi um local tido como aí de alto risco, então o máximo que a gente pôde segurar os pacientes no domicílio a gente fez. Segundo ponto, atuamos na alta precoce do paciente com Covid. Então os hospitais já estavam ficando cheios, as UTIs cheias, e a gente abrindo espaço para receber os pacientes nas suas residências, no seu domicílio, montando equipe extra, contratando pessoal. Chegou um momento que a gente tinha uma contratação de até 20% acima do nosso plantel normal. Isso contando com muito afastamento também, com alguns profissionais que adoeceram, mas esse segundo ponto foi muito importante. A gente conseguiu contribuir com o sistema de saúde como um todo. E um terceiro momento que também acho bastante interessante é esse cuidado direto do paciente com Covid, que nem precisou ir ao hospital. Ou seja, a gente fez o monitoramento, o tratamento do paciente, oxigênio suplementar, oxímetro, profissionais, fisioterapia, etc. E a gente evitou, portanto, a ida de alguns pacientes para lá. Representou para nós um aumento de demanda. Nós atendemos, como eu falei, em torno de 20% a mais daquilo que a gente vinha atendendo. Representou um aumento de contratação, não só para substituir alguns profissionais que ficaram afastados com síndrome gripal ou com Covid, mas também para dar conta dessa demanda. Mas eu acho que o ponto que mais nos orgulha, assim, e a gente tem, inclusive, já 2 artigos aqui em via de publicação, em revista científica, foi justamente o resultado que a gente encontrou, Alessandro, que a gente, no final das contas, obteve. E aí a gente usa como comparação, infelizmente a gente não tem muitos dados brasileiros, estatísticos de epidemiologia, principalmente em instituições de longa permanência, ou então em casas de repouso, mas a gente tem dados de fora. Vejam, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, nessas instituições, seja instituições de longa permanência, casas de repouso, hospitais de transição, a gente teve até 70%, 80% dos pacientes dessas instituições positivos para a Covid, com uma mortalidade que passou de 25%, chegou até 50% em alguns lugares, como na Espanha e na França. E nós, em casa, tivemos, no final desse período, contando até agora, uma incidência de 3% apenas de pacientes com Covid, isso contando aqueles que a gente já admitiu com Covid, ou seja, no universo todo uma incidência de 3%, e a mortalidade foi menos do que 0,5%. Então, esse número é muito impactante. Ele mostra a diferença, claro, mostra o trabalho que a Omidoctor fez especificamente, mas mais do que isso, eu acho que ele mostra qual é o valor da atenção domiciliar numa situação de uma doença infecto-contagiosa, ou seja, você protege, a população toda recebeu a recomendação de ficar em casa. Para o paciente não é diferente, né? Então, a hora que a gente colocou o paciente em casa, a gente conseguiu protegê-lo. E acho que isso fala muito o que é a atenção domiciliar e quais são os seus benefícios. Pode-se dizer que na pandemia ou fora dela, você podendo optar por ter um tratamento em casa, tem vantagens em relação ao hospital? Pode-se dizer. Claro que o hospital tem alguns serviços, alguns procedimentos que são insubstituíveis e que, se você precisa fazer com segurança, você precisa fazer dentro do hospital.
Então, não se faz cirurgia em casa, não se faz procedimento de alta complexidade. A terapia intensiva no momento mais agudo do paciente, que exige intervenções a cada minuto, a cada hora. Então, são momentos em que o paciente precisa estar dentro de uma estrutura hospitalar. Mas hoje a gente sabe que existem momentos em que ele não precisa mais. A partir do momento que ele não precisa mais, a curva de risco-benefício muda. A relação de custo-benefício muda e passa a ser mais seguro para o paciente que ele seja atendido num ambiente com menos riscos, com menos incidência de evento adverso, menos incidência de infecção e outros ganhos, né? Como a gente já comentou, que é o ganho da proximidade da família, do seu próprio ambiente. A gente vê isso muito na reabilitação. O paciente na reabilitação, ou seja, que ele saiu da fase aguda e precisa ter uma conexão com o mundo que ele já conhece, crianças, por exemplo, de enxergar rostos familiares, a decoração do quarto, da casa, etc. Isso tem uma importância complementar ao próprio aspecto técnico da reabilitação. Então, a gente vê paciente em uma semana evoluindo o que ele não evoluiu 4 semanas dentro do hospital. Dada a velocidade que isso acontece. Talvez a Flávia possa complementar um pouco, ela conhece os dois lados aí, tanto o lado da assistência quanto da organização do serviço da atenção domiciliar. Vai me ajudar. Eu trabalhei, Alessandro, por 5 anos diretamente na assistência domiciliar e com pacientes em cuidados paliativos. E é muito especial para os pacientes serem cuidados no seu ambiente, né? No que é comum para eles. Imagine que quando esses pacientes estão no hospital, eles precisam seguir as rotinas, as normas, o horário do almoço, do banho, né? Tem toda uma dinâmica que acontece no hospital e que o paciente precisa se adaptar a essa realidade. O que nós fazemos no atendimento domiciliar é exatamente o contrário, né? É permitir que o paciente esteja num ambiente que é mais comum, que é mais confortável para ele, e os nossos profissionais eles criam uma adaptação em relação a essa realidade desse paciente. Então, é totalmente diferente ser um profissional que trabalha com atenção domiciliar. O quanto a gente precisa ter esse cuidado de valorizar as escolhas, as crenças, a cultura, o ambiente do outro, entender que a gente passa a fazer parte desse ambiente, né? Diferente do que acontece no hospital. Então, estar em casa, no conforto do seu lar, com as coisas que são mais importantes, com as pessoas que são mais importantes para esse paciente, é fundamental para o seu processo de tratamento, para o seu processo de reabilitação. Então, é muito especial e é muito diferente levar esse cuidado no domicílio. Flávia, Cláudia, eu queria agradecer a entrevista de vocês e dar as boas-vindas à Home Doctor aqui a Belo Horizonte e nos colocarmos à disposição do que vocês precisarem aqui. Eu sei que a cidade está de portas abertas. Muito obrigado. O mineiro é sempre muito acolhedor, né, Alessandro? Eu digo isso sempre. É uma alegria chegar no estado, em uma região que a gente sabe que vai ser muito bem acolhido, porque isso é uma característica muito importante do mineiro. E nós estamos muito felizes em poder contribuir um pouquinho agora para esse cuidado diferente no domicílio. É isso que a Home Doctor quer levar para o povo mineiro. Muito obrigada. Te agradeço. É exatamente isso que a Flávia falou. A gente está muito feliz de atuar um pouco mais em Minas Gerais. É um prazer para nós e a gente pretende atuar com a mesma qualidade, o mesmo carinho e com certeza a gente vai aprender muito também com o povo mineiro, com os serviços que já atuam bem, principalmente na capital. Então, acho que vai ser uma experiência ótima e na qual a gente espera trazer aí uma importante contribuição. Estamos super à disposição de vocês, contem com a Home Doctor. De novo, muito obrigado. Obrigado.